Jó, capítulo de número 1. Ano passado, ou 2019, eu não lembro, eu preguei aqui sobre as provações de Jó, as 7 provações de Jó. E esta madrugada eu fui inquietado para estudar um pouquinho, para ministrar hoje à noite, e hoje pela manhã um pouco mais, e agora à tardinha um pouco mais. E Jó continua me surpreendendo. Ele é simplesmente extraordinário, incomum. Capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 5, e aí a gente vai caminhar um pouco no livro de Jó, para entendermos sobre o dia em que a fazenda parou. O dia em que a fazenda parou. Uma crise na casa de Jó. Havia um homem na terra de Uz. Ok, alguns se levantaram, então eu vou pedir aos demais, obrigado por manter a cultura. Eu iria fazer algumas nomeações das secretarias hoje, mas eu atrasei um pouco e eu não quero comprometer a ministração, então no domingo faremos isto em nome de Jesus, tá bem? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Diz amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar um pouquinho, porque a diaconia vai fazer a entrega dos papeizinhos para você anotar seu pedido de oração. Eu disse aqui na primeira semana, obrigado, que toda crise, que a crise é pedagógica. Eu disse que a crise é imparcial. Eu disse que a crise é imprevisível. E falamos um pouco sobre que atitudes devemos tomar antes, durante e depois da crise. Semana passada nós falamos um pouco sobre Agar, a serva de Sara, e as crises que Agar viveu no seu processo de gestação de Ismael, depois que Ismael nasce, e o comprometimento ou o compromisso de Deus em abençoar a Ismael por causa de Abraão. Hoje eu quero falar um pouco sobre Jó, porque Jó é um grande exemplo para nós de perseverança, de paciência
e de superação. Mas Jó também serve para nos ensinar que homens fiéis também sofrem crises. Alguém me perguntou esses dias, eu gostaria de saber se tudo aquilo que Jó passou não foi resultado de algum pecado que a Bíblia não cita. Eu disse, tá, amigo de Jó. Porque os amigos de Jó queriam a qualquer custo que o sofrimento de Jó fosse o preço de algum erro cometido. Eles têm uma teologia bem fatalista. E eu disse para a pessoa, é só ler o capítulo 1, versículo 1. A resposta está lá. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E se você tiver dúvida, no final, no capítulo 42, já no último capítulo do livro, quando Deus conversa com os amigos de Jó, ele diz assim, vocês vão trazer uns cordeiros para que Jó ofereça sacrifício a mim e para que ele ore por vocês, porque a ele eu ouvirei, a vocês não. Porque vocês não falaram com o meu servo Jó aquilo que era reto e nem falaram de mim de maneira correta. Então, questionar o caráter de Jó sob a perspectiva do olhar divino é deixar escapar esses dois textos que são a opinião de Deus sobre Jó. Por outro lado, nós somos filhos da teologia que ensina que se você for santo e perfeito, tudo vai dar certo, e se você tiver problema na vida, vai dar um bocado de erro. E essa teologia castiga muito a gente, porque quando a gente está passando por lutas e provações, as pessoas começam a entender que é Deus que está pesando a mão. Ninguém consegue compreender que justos e fiéis também padecem. Diga comigo, os justos e fiéis também sofrem. Você entendeu? Então, quando você vê alguém sofrendo, para de perguntar qual foi o pecado que ele cometeu, até porque isso não é da sua conta, e vai orar pela pessoa para Jesus lhe dar a divina graça de suplantar a crise. A descrição que a Bíblia faz de Jó é de um homem íntegro. E é muito interessante lembrar que íntegro aqui não é integridade. Íntegro aqui é integralidade. Integridade é o segundo adjetivo aplicado a Jó, reto. Então Jó é um homem integral, é um homem íntegro, é um homem temente a Deus e é um homem que evita pecar, se desvia do mal. O que é integralidade aqui? Tudo na vida de Jó funcionava de maneira harmoniosa e sincronizada. Jó tinha a vida perfeita, plena, sem nada para reclamar. Não vou dar detalhes da vida de Jó, do tempo que ele viveu, da idade, porque na série de mensagens que eu já citei tem tudo isso lá, as 7 provações de Jó. São 8 pregações que o irmão vai conhecer o tempo que Jó viveu, em que momento do cenário bíblico ele surge. Mas o fato é que Jó é um homem integral e íntegro. O processo da vida de Jó revela um homem que passou pelas piores das crises. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia o relato de alguém que sofreu tanto, tão profundamente e em todas as áreas, ao mesmo tempo, como Jó sofreu. E o detalhe é que a crise de Jó foi pessoal,
mas o seu impacto foi coletivo. Todas as pessoas que estavam próximas a ele foram atingidas pela sua crise. Por exemplo, os seus servos morreram ao fio da espada cada vez que os inimigos vinham para saquear a fazenda de Jó. Os servos de Jó também morreram quando veio aquele redemoinho que matou os seus filhos. Todos que estavam na casa morreram. O empregado muito claramente diz: só eu escapei para trazer-te a nova. Então a crise era pessoal, mas o impacto foi coletivo. Todo mundo passou pelo mesmo processo. Jó era um homem bem-sucedido. O texto diz que ele era o mais próspero de todos do Oriente. Tinha uma vida financeira razoável. Daqui a pouco eu vou lhe explicar. Jó tinha uma vida financeira razoável. Ele era o mais influente, o mais rico. Moralmente, Jó tinha uma vida ilibada. Seu casamento, o retrato que a Bíblia faz do casamento de Jó é de um casamento perfeito. O casamento que toda mulher pede a Deus. O casamento que todo homem sonha em viver. Harmonia, paz. Seus filhos, a Bíblia diz que os seus filhos banqueteavam. Então isso revela que os filhos de Jó eram unidos. Não havia disputa entre os filhos. E os filhos de Jó eram alegres. Era uma família que festejava. Era uma família que banqueteava. Tá. Alguém já disse que os filhos de Jó eram perversos, eram pecadores, eram miseráveis, por isso que Jó ficava oferecendo sacrifício a Deus por eles? Não dá para fazer esta afirmação. Porque o cuidado de Jó é o cuidado do homem que se desvia do mal. Então, quando ele vai oferecer sacrifícios a Deus pelos filhos, olha a fala: para que se porventura pecaram contra Deus em seu coração. Jó sabia da conduta dos seus filhos. A conduta dos filhos de Jó seguia o padrão da conduta do pai. Eles poderiam ter pecado no coração, quando estavam eufóricos, na festa. Então Jó está intercedendo pelos filhos para que, se porventura pecaram contra Deus. O que dizer desta família? O livro de Jó é tão profundo, e provavelmente seja o livro que mais trate da realidade do sofrimento humano na Bíblia. É tão intenso que alguns acreditam ser uma novela, acreditam ser um enredo novelesco, alegórico, poético. Mas eu citei para os irmãos aqui, naquela mensagem das 7 provações, que Jó é um personagem real. A única diferença é que Jó não vive cá no tempo dos salmos. O mais seguro é afirmar que Jó viveu lá no período patriarcal, nos dias próximos a Abraão e a Isaque. Mas é um livro real. Porém, apesar da fidelidade de Jó a Deus, da lealdade de Jó à sua família, da integridade de Jó nos seus negócios, apesar da integralidade de Jó na vida, Satanás colocou em xeque as motivações de Jó em relação a Deus.
Ele diz a Deus: porventura serve Jó a Deus debalde? Você já percebeu que Satanás não diz assim: porventura Jó te serve em vão? Satanás diz assim: porventura Jó serve a Deus debalde? O diabo não trata Deus na primeira pessoa, na segunda pessoa. O diabo trata Deus na terceira pessoa. Por quê? Porque conversar com Deus na segunda pessoa da conjugação verbal é para quem é filho. Por isso que quando Jesus ora o Pai Nosso, ele tira Deus da terceira pessoa da conjugação e traz para a segunda, porque filhos conversam com o Pai. Então o diabo trata Deus como um substantivo distante, porque ele não tem relação de pessoalidade, ele não tem relação de intimidade. Porventura Jó serve a Deus em vão? Tu não o enriquecestes? Toca no que ele tem e tu verás se ele não blasfemará de ti na tua face. O mais incrível é Deus concordar com essa ideia. Porque o diabo querer ver a nossa vida virar um inferno não é incomum. Mas Deus concordar é que ainda está muito no campo do mistério da soberania divina. Fato é que Deus quer se revelar através de Jó e mostrar para Satanás que a fidelidade dos seus filhos não está condicionada às bênçãos recebidas. Eu vou repetir. Deus está mostrando a Satanás que a fidelidade dos seus filhos, dos filhos de Deus, não está condicionada às bênçãos recebidas. Diga comigo: a minha fidelidade não depende das bênçãos que eu recebo. Tá. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não. Que a teologia da prosperidade, essa teologia tão pregada no Ocidente, condiciona a vida cristã ao que Deus está disposto a te conceder. Vamos lá. O Senhor diz a Satanás: vai, toca em tudo que ele tem, somente contra ele não estendas a tua mão. Aqui começam as crises da vida de Jó, e eu quero compartilhar com você rapidinho. Primeira crise, crise nas finanças. A Bíblia diz no versículo de número 3 que ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Preste atenção que o ataque que o diabo começa a deflagrar contra Jó não visa atingir apenas a sua economia. Por que que o primeiro ataque vem contra as ovelhas? Vamos começar pensando espiritualmente. Porque o versículo 5 diz que Jó oferecia a Deus o quê? Sacrifícios. E quem oferece sacrifícios leva o quê para o altar? Ovelhas. Então o diabo começa querendo comprometer o culto de Jó. Eu vou atingir as tuas finanças para que você pare. Eu vou atingir o teu rebanho, as tuas ovelhas, para que você pare de oferecer sacrifícios. E presta atenção: o único animal de Jó que foi morto foram as ovelhas. Os outros foram levados. Os camelos foram levados, as jumentas foram levadas, os bois foram levados, as ovelhas foram queimadas. É uma afronta de Satanás contra Deus e não contra Jó.
Porque se são ovelhas que ele coloca no altar para te adorar, então vamos fazer o seguinte: vamos queimar tudo de vez, vamos destruir tudo de vez, vamos acabar com essa festa de altar. É incrível como esse texto vai nos ensinar que as suas finanças estão muito relacionadas com o seu altar. Satanás quer bloquear a tua disposição de oferecer sacrifícios, ofertas, dádivas a Deus. Agora vamos entender, e eu já disse aqui para os irmãos que as roupas dos nobres do Oriente eram feitas a partir da lã da ovelha. Alguns estudiosos acreditam que Jó era dono de alguma indústria têxtil de produção de vestimentas para os nobres do seu tempo, ou no mínimo ele oferecia matéria-prima para as indústrias do seu tempo. Num dia só, Satanás não apenas para o sacrifício de Jó, como também bloqueia uma fonte de fluxo de renda, fluxo de receita. Jó entra numa crise financeira, começa uma crise financeira, e o empregado chega e diz assim: só eu, versículo 16, escapei para te trazer a nova. As ovelhas foram destruídas, a indústria têxtil foi destruída e o elemento do culto foi destruído. Como se não bastasse, o texto diz que Jó tem 3.000 camelos. Os camelos eram o principal meio de transporte de passageiros do deserto no tempo de Jó. Quando a Bíblia diz que Jó é dos maiores, ou está entre os maiores, ele é o maior dentre os do Oriente, você não vai encontrar na história e no relato bíblico alguém com uma coleção de 3.000 camelos. Há uma hipótese de que Jó de algum modo prestava serviços para os viajantes, comerciantes do deserto. Os camelos eram transportes de passageiros, também era uma fonte declarada de renda. E é muito interessante que eu estava dando uma lida, os caldeus em suas guerras usavam camelos como elementos de ataque, assim como os gregos usavam elefantes. Por causa da altura do camelo, a travessia do deserto era mais fácil. Por causa da capacidade do camelo em resistir muito tempo sem beber água, então era mais fácil ir para uma guerra com camelos do que com cavalos. Porque um camelo, quando bebe água, ingere cerca de 70 litros de água. E ele utiliza de imediato, em uma média de 30 litros. E cerca de 40 litros são resguardados numa bolsa que o camelo tem no seu próprio organismo, e que ele vai liberando à medida que ele sente sede. Então era mais barato, era mais ágil ir para a guerra com camelos do que com cavalos. Sem falar que numa tempestade no deserto, o camelo é o único animal que tem facilidade de caminhar de joelhos. A tempestade de areia vem, o camelo ajoelha e continua andando de joelhos abaixo da linha da areia, da tempestade de areia que está correndo por cima, e o exército continua avançando com camelos. Veja, porque os caldeus, povo que naquele tempo começa a desenvolver as táticas de guerra e a conquista de territórios, porque que são exatamente os caldeus que vêm roubar os camelos de Jó. Era um instrumento de guerra, era um carro-tanque. 3.000 camelos foram levados. Sem falar que o camelo tem outra característica. Ele é um animal que tem uma proteção na visão, nos olhos,
que apesar da tempestade de areia, ele consegue continuar com os olhos abertos. Por isso ele consegue continuar caminhando, porque é uma membrana de proteção sobre o olho do animal que lhe permite caminhar sem se incomodar com a areia. Tem alguém aí? Deus é perfeito. Levaram os 3.000 camelos de Jó, e o empregado chega e diz assim: olha, roubaram os camelos, mataram os empregados ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Não bastava contabilizar o incêndio na indústria que queimou as 7.000 ovelhas, agora vem um assalto à mão armada, uma horda babilônica, leva os 3.000 camelos do patriarca. A crise financeira estava instaurada e estava se acentuando. Depois a Bíblia diz que Jó tinha 500 juntas de bois. Isso aqui para mim é muito simples, porque primeiro, se você tem 500 juntas de bois, imagina quanto de gado você tem. Se você pode se dar o luxo de ter 500 juntas aparelhadas para arar, imagina o tamanho do teu rebanho. E diga-se de passagem que nos dias de Jó não haviam tratores. Então as juntas de bois eram usadas para arar terras. Então a questão é: o quanto Jó tem de gado e o quanto Jó tem de terra a ser arada por 500 juntas de bois. Então Jó é um grande pecuarista, um grande latifundiário, ele é um grande fazendeiro. E aí o texto diz no versículo de número 14 e 15, que vieram sobre eles os sabeus, povo de Sabá, Etiópia, que chegou a ser também um grande império na história, e levaram as 500 juntas de bois de Jó. Crise financeira. Em seguida chega o outro empregado e diz: olha, as jumentas também foram levadas pelos sabeus. 2 hordas de sabeus vieram. Uma horda atacou os empregados que cuidavam das juntas de bois, outra horda atacou os empregados que cuidavam das jumentas, e elas foram levadas. E eu estava pregando no Piauí uma certa feita, e o irmão falou comigo assim: pastor, aqui no Piauí tem jegue para a gente vender de 5 conto. Ninguém é rico porque tem jegue. Por que a Bíblia diz que Jó era rico porque tinha 500 jegas? Eu falei: irmão, primeiro, o texto literal ali é jumenta branca, mula branca. A citação literal é mula branca. Fornecia leite, um leite raro, era um animal de raça. E segundo, era o animal mais adequado para o transporte de mercadorias de longa distância, porque o terreno era pedregoso. Então observe que toda a estrutura financeira de Jó desmoronou. Presta bem atenção: se você entrar numa crise financeira, você é crente, servo de Deus, dizimista, ofertante, aí você passa por uma dificuldade financeira, as pessoas que estão perto de você, que são tomadas de uma espiritualidade excelente, vão dizer assim: irmão, primeira coisa a ver é o que é que está errado na vida do irmão. É incrível essa, eu vou chamar de doença religiosa, de atribuir ao sofrimento sempre a causa do erro.
Eu e você precisamos entender que há pessoas que sofrem, estão passando por sofrimento, estão passando por provações, exatamente porque não cederam ao erro e estão sendo atacadas por Satanás. Daqui a pouco eu vou lhe trazer uma mensagem de esperança que é mais poderosa do que uma dinamite. Além de Jó ter gado, ovelhas, jumentas, camelos, a Bíblia diz que Jó tinha muita gente em seu serviço. E o interessante é que o termo que a Bíblia usa para os servos de Jó é empregados. No mundo que era muito comum ter escravos, Jó tinha empregados. O texto dá a entender, e eu estava bisbilhotando um pouquinho mais sobre isso hoje, que os empregados de Jó faziam parte da sua estrutura familiar. Os empregados de Jó não eram escravos, cativos, presos nas celas da fazenda. Eram pessoas que não apenas trabalhavam na sua fazenda, mas que moravam, conviviam no seu ambiente, desfrutavam daquilo que a fazenda produzia. Daí a Bíblia usar o termo íntegro, reto. A expressão ali é justo. Aquele que não explora o outro. Jó era um homem integral, completo. Era um homem justo, não explorava a ninguém, pagava pelos serviços, temia a Deus e se desviava do mal, e entrou numa crise financeira sem precedentes. Quantas pessoas me ouvindo agora, no templo ou em casa, alguns milhares, que já passaram ou estão passando por crise financeira. E há crise financeira que você não consegue nem comprar o pão do café. Hoje eu saí para comer um bode. Ó. E junto com o pedido veio um prato de farofa de água. Você conhece aquela farofa de água que vem com pimentão, cebola branca, aquela coisa? Aquele negócio. Para mim aquilo é uma coisa. E eu deixei a farofa d'água lá. Comi meu bode, comi o feijão tropeiro, tomate. Aí enquanto estávamos almoçando, Elide perguntou: você não quer a farofa? Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei pelo menos 8 anos da minha vida comendo farofa d'água de manhã, meio-dia e de noite. Quando foi isso? Quando a gente morava no Angico, no Umbuzeiro, em Quixabeira, que não tinha como comprar o feijãozão, o macarrão, farofa d'água de manhã, para ir para a escola. Mãe, não quero. Então toma café com farinha, farofa d'água. Meio-dia chegou para o almoço, farofa d'água com tripa de porco torrada. Interessante que eu consigo comer tripa de porco torrada até hoje. De noite, na hora do café da noite, o jantar, a ceia, farofa d'água. Irmão, tinha dia que eu chorava. Eu ainda lembro, eu me acabando de chorar, porque eu não queria farofa d'água mais. Imagina se hoje eu vou sentar num restaurante, irmão, e me dá o trabalho de comer farofa d'água. Então tem crise financeira que falta o dinheiro do pão. Meu pai não tinha dinheiro para comprar carne.
Ele ia para a feira no final do dia, porque o povo que comprava carne, o açougueiro tirava toda a carne e deixava o osso pendurado. Meu pai comprava o osso, e aquilo, quando chegava em casa, eu ainda lembro, ele conseguia quebrar, cortar, serrar, colocava o osso puro dentro da água para ferver, e depois de algum tempo que tirava, com um martelo batia no osso e caía o tutano. A medula era aquilo que a gente comia. Ruth tem pavor. Ruth é minha irmã. Ruth tem pavor de tutano. Meu pavor é de farofa d'água. Porque crise financeira, muita gente passa. Nós estamos atravessando um cenário de pandemia. Empresas quebraram. Você já viu quantos pontos comerciais tem com placa de aluguel nas avenidas da nossa cidade? Escolas quebraram porque não estavam preparadas, estruturadas para o sistema de aula online. Igrejas não conseguiram reabrir as suas portas. Muita gente perdeu o emprego. Ei, tem gente passando dificuldades que você não imagina. Em Salvador, vou dar um exemplo aqui bem claro, que toda vez que eu passo na frente daquele shopping, eu peço a Deus por quem investiu nele. A ideia era que fosse o maior shopping do estado. Inaugurou dia 13 de março, fechou dia 18. Imagina um cara que tinha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reserva, comprou uma franquia, investiu numa loja, montou no shopping durante meses, sonhando com o dia da inauguração, que ele iria realizar o sonho do empreendimento e iria ver o seu investimento retornar, e 5 dias depois de aberto, fecha e fica 6 meses fechado. Eu soube de pessoas que, quando voltaram para reabrir a loja, havia perdido toda a mercadoria, porque o mofo tomou conta. Você consegue pensar no estado de pessoas nesta situação? Mas o que eu quero te dizer é que os fiéis também enfrentam crises. Eu tenho me deparado com muitos irmãos em crise financeira, empresários, crentes, fiéis em crise financeira. E me ajude, vamos parar com esse cristianismo utópico, novelesco, que está tudo perfeito na vida. Porque se eu conheço um pouco de vida cristã, eu sei que você enfrenta dificuldades, e isso não significa que você se afastou de Deus, só significa que você está atravessando a mesma nuvem que eu estou atravessando. Presta atenção, a gente até diz assim, a gente está no mesmo barco. Tá não. Tem gente que tem canoa, tem gente que tem iate, tem gente que tem cruzeiro, mas tem gente que está de canoinha, tentando atravessar no remo. Nós estamos no mesmo mar. Os barcos muitas vezes são diferentes, mas uma coisa eu posso te garantir: Jesus comanda o mar inteiro, e você vai atravessar as ondas da vida. Se você crê assim, diga amém, diga glória. Você não vai morrer na travessia. Segunda crise que Jó passou: crise da descendência.
A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos. Versículo 4 e 5. Nos versículos 19, o texto diz que os filhos de Jó banqueteavam. Veio um redemoinho do deserto, derribou a casa onde eles estavam reunidos e matou os 10. Irmão, o camarada foi ao cemitério, que no caso do contexto cultural sepultava no próprio território, na propriedade dele. Mas ele num só dia sepultou os 10 filhos. Como é que o coração de um pai, de uma mãe, lida com isso? Sua filha adoece, você entra em paranoia. Sim ou não? Seu filho adoece e você entra em colapso. Os 10 morreram. Não há como dimensionar a dor do patriarca. Jó está numa crise sem precedentes. Porque enquanto morre jegue, enquanto morre vaca, amassou o carro, mas meu filho, minha filha, e quanta gente está enfrentando crise na relação com os filhos. Aliás, vale lembrar, e você precisa entender isso, todas as vezes que Satanás quis atingir um homem de Deus, uma mulher de Deus, os filhos entram no raio de ataque. É tão sério isto, que quando o Senhor entrega a terra de Canaã, ou a terra dos cananeus, aos filhos dos hebreus, uma das razões principais é porque eles ofereciam seus filhos em sacrifício a Moloque, a Baal, a Azera e a outras divindades pagãs. E uma das regras que Deus estabelece para Israel é: não oferecereis os vossos filhos em sacrifício. E Deus é tão cuidadoso que tinha-se que entregar a Moloque, a Baal, o primogênito. Justamente por isso Jeová chega para Israel e diz assim: todo aquele que abrir a madre, todo primogênito da vossa terra será meu. Deus está dizendo isso justamente para Israel não cair na tentação de oferecer os seus primogênitos a Moloque, a Baal e a Azera, a Rimon e a outras divindades. E presta atenção, quem é pai ou mãe assim, levanta a mão. Quem é pai ou mãe assim, não. Quem é pai ou mãe, levanta a mão. Deixa eu te falar, o quanto Deus prima pelos teus filhos. Deus valoriza tanto a nossa descendência, que todas as vezes que Ele faz uma aliança com alguém na Bíblia, Ele diz assim: a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Os teus filhos estão inclusos no pacto que eu estou fazendo contigo. É muito claro isso. Quando Deus decidiu destruir Nínive, não foi o clamor dos ninivitas, o jejum dos ninivitas de maneira isolada que alcançou o coração misericordioso de Deus. Quando ele vai conversar com Jonas, ele diz assim: você está reclamando, Jonas 4, porque eu matei uma rameira que nasceu pela manhã, morreu meio-dia, e você acha que eu deveria destruir uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Eu já vi gente dizendo que é porque os habitantes de Nínive eram ignorantes, eram selvagens. Dá uma lida.
Nínive era a capital da Síria, era a cidade mais culta do mundo de então. A maior biblioteca do mundo estava em Cairo e a segunda em Nínive. Nínive era uma cidade culta. Quando o Senhor fala de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, Ele está falando de cerca de 120 mil crianças. Então Ele poupou a Nínive por causa das crianças. Quando Satanás quis parar o crescimento dos hebreus, Êxodo 2, ele diz: mata os meninos. Quando Herodes quis parar o plano salvífico de Deus em Mateus 2, ele disse: mata os meninos. Mas quando Deus quer te dar esperança acerca dos teus filhos e dos teus netos, Isaías 65, 23, ele diz assim: os vossos filhos não serão filhos para a calamidade, os vossos filhos não serão filhos para a destruição, os vossos filhos não serão filhos para a perturbação, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Abençoe seu filho, abençoe sua filha. Não importa o que ele esteja fazendo que você não gosta, abençoe-o. O pacto de Deus contigo inclui a tua descendência. Crise com a descendência. Até o derramamento do Espírito, de maneira incrível, Deus quis incluir nossos filhos. Isaías 44, 3: derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência, teus filhos, e a minha bênção sobre a tua posteridade, teus netos. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga comigo: meus filhos são profetas de Deus. O salmista diz: os filhos são herança, Yerushá, galardão, presente, dádiva de Deus. E o fruto do ventre, o seu galardão, cleronomia, dote, reconhecimento, honra. Seus filhos são coroação na sua casa, são dotes de Deus, presentes de Deus, dádivas de Deus. Não os trate como se eles fossem seres inexistentes, sem importância. Aliás, presta atenção nisso: toda operação que visa destruir crianças é por natureza diabólica e anti-Deus. É por isso que esse mundo que jaz no maligno está ansioso pela liberação de aborto, derramamento de sangue de crianças, sacrifícios a Moloque, sacrifícios a Baal, sacrifícios a Rimon. Mas levanta a mão outra vez e declara: os nossos filhos são herança de Deus. Declara: os nossos filhos, ou diga: os meus filhos são herança do Senhor. Diga: os meus filhos são herança do Senhor. Você é avó? Os meus netos são herança do Senhor. E eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que caia por terra toda a força do diabo armando contra a tua descendência. Seja quebrada toda a orquestração das trevas. Profetizo: haja bênção sobre os nossos filhos. Aleluia. Eu já vi alguém dizendo que a morte dos filhos de Jó foi um alívio para Jó. Ah, filho de Elifas. Não foi Elifas, foi Bildade. Foi Bildade que disse a Jó: seus filhos tinham que morrer mesmo. Seus filhos viviam fazendo um banquete. Foi bem feita. Imagina, você está num problema doido, sofrendo a morte dos seus filhos, o teu amigão chega e diz assim: foi bom ter morrido. Ai, irmão. Jó capítulo 29 é uma das vezes
que Jó chora com saudade dos filhos. Você vai encontrar na Bíblia 5 vezes Jó chorando com saudade dos seus filhos. Ele chega a dizer assim: sinto falta daqueles que rodeavam a minha mesa e alegravam a minha casa. A alegria de Jó estava nos filhos. No capítulo 29, versículo 5, ele se queixa de saudade dos seus filhos. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim. Tem gente aqui me ouvindo em crise com a sua descendência. E eu te digo, não abra mão dos seus filhos. Faz assim, por favor. E diga comigo: eu declaro que a minha descendência estará comigo na arca. Oh, Rabadagassuri reimando labagai. Aguenta mais um pouquinho aí, eu estou chegando no meu limite de horário, mas eu gostaria de concluir. Terceira crise de Jó: crise na saúde. Só quem já lidou ou lida com uma situação de enfermidade ou doença dentro da casa, dentro da família, sabe como isso é angustiante, desgastante, sofrível. Porque quando o diabo leva o gado de Jó e leva os filhos, Jó não peca. Ele se prostra e diz assim: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tá, eu já vi gente pensando que Jó estava agradecendo, obrigado, Senhor, porque levou esse menino traquino. Não. Quando o texto da língua portuguesa diz que Jó prostrou-se, a expressão literal é caiu. As pernas não resistiram. Quando alguém disse: teus 10 filhos morreram, as pernas de Jó não conseguiram permanecer firmes, dobraram, ele desabou, caiu, desmaiou. Alguém chega lá e reanima, para que Jó não morra também. Quando Jó levanta, ofegante, abatido, ao quebrado, ele olha para o céu e diz: o Senhor foi quem me deu. Aleluia. O Senhor nos tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo ficou confuso. Não, tem alguma coisa errada com esse cara? Aí volta para Deus. Pode ver que o diabo é forçado a voltar para Deus pela reação de Jó. Chega diante de Deus e Deus diz assim: viu? Que você se levantou contra o meu servo Jó sem causa, e ele permanece fiel. Aí Satanás lança uma filosofia que é a filosofia que todo assaltante usa: o que você tem ou a vida, pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. É a filosofia que o assaltante usa, uma filosofia diabólica. E ele diz a Deus: toca em Jó, que até agora não doeu nele, só doeu fora. Você vai ver se ele não blasfema. O Senhor diz assim: vai lá e toca ali na pele e na carne. Somente contra a sua vida não estendas a sua mão. E Satanás sai da presença de Deus e fere a Jó com furúnculos malignos, úlceras malignas, uma doença rara que a medicina moderna chama de furunculose estafilocócica generalizada. No capítulo 7 a Bíblia diz que até na boca de Jó haviam tumores purulentos. Uma das características desta enfermidade é que dentro do tumor tem um verme que devora a carne do enfermo.
que atinge o seu osso. O enfraquecimento da cartilagem, é muito provável que membros do corpo, como o nariz de Jó, tenham sido deformados. Orelha, a unha caiu, por isso que ele se coça com cacos, porque não há unha para se coçar. No capítulo de número 30, versículo 30, ele diz que a sua pele perdeu a sedosidade, a beleza se tornou áspera, ressecada e acinzentada. Jó mudou de cor. Capítulo 7, versículo 15, ele diz: a minha comida se torna amarga ao meu paladar. Porque, lendo o texto, quando Jó mastigava, os tumores se misturavam com a comida. Está azedo, está ruim, está dando nojo. Imagina a situação dele. Por uma dor de dente, eu e você blasfemamos. Por uma dor de cabeça, eu e você murmuramos. Por causa de uma cólica menstrual, a senhora murmura todo mês. Devia ter acostumado. Todo mês vem mesmo. A situação dele é tão deplorável que o texto diz que quem passava por ele cuspia, porque o seu corpo exalava mau cheiro. Crise na saúde. Sua saúde está bem? Agradece muito a Deus, celebra. Mas tem gente passando problemas. Tem gente lidando com enfermidades, com doenças crônicas, com enfermidades agudas. É uma crise. E agora, olha para mim e diz que quem é servo de Deus não adoece. Eu conheço um casal muito próximo, outro estado, e eu sei que ele é hipertenso em nível elevado e é diabético, e ela é hipertensa e tem um outro problema de saúde que dá umas crises de depressão e tal. Muito queridos, muito queridos. E uma vez dessas aí eu fui pregar lá na cidade e na igreja deles. E o pastor da igreja está enfermo, está em tratamento, está com câncer. No almoço, lá na churrascaria, ela disse assim: pastor Josué, eu não sei não, mas eu acho que essa enfermidade do pastor é a mão de Deus. Porque alguns anos atrás ele teve um problema assim na vida, né? Teve uma falha, e agora Deus está cobrando. Eu disse: ok. Mas fulana, como é que está a tua saúde? Aí agora já foi no buffet, servindo a salada. Eu aproveitei: como é que está a sua saúde? Estou melhor do que mereço, pior do que careço. Eu disse: e a hipertensão? Minha pressão só vive nas nuvens. E aquelas crises, depressão, como é que está? Está lidando bem? Superou? Não, tem vezes que tem recaída que dá vontade de pular num buraco e sumir. Fico num quarto trancado uma semana inteira. Fulano tem vezes que nem me vê. Vida íntima, faz tempo que eu não tenho vontade. Sim, fala isso, como é que está ele? A pressão aí só vive doida. Qualquer hora dessa eu vou acordar, vai estar morto. E o diabetes? Estou achando que o sangue dele já é mel, é açúcar. Eu disse: ok. Agora me diga uma coisa: a enfermidade do pastor é a mão de Deus porque ele cometeu uma falha. E a de vocês é o quê? Qual foi o problema aí?
Quer dizer que a tua é castigo e a minha é provação. Ou o princípio de Salomão, princípio filosófico de Salomão: tudo que acontece ao ímpio também acontece ao justo, porque todos estamos debaixo do mesmo sol e fadados ao mesmo cansaço e à mesma fadiga. Existem homens maus extremamente saudáveis, existem homens bons tão enfermos. Eu conheço pessoas que eu digo sempre, eu já dei uma opinião para Deus, Ele não ouviu porque Ele não vai me dar ousadia, mas eu já disse para Deus, tem pessoas que não deveriam morrer, deveriam ficar aqui, 100 anos, 110, 120, são tesouros, e morrem, porque nós estamos fadados à mesma situação, nós adoecemos, enfrentamos desafios e enfermidades, são crises, mas conhecemos, pregamos, oramos e nos rendemos ao Deus que cura. Vou repetir, nos rendemos ao Deus que cura. Vou repetir que é para você dar glória a Deus. Nós servimos ao Deus que cura. Pode dar glória. Mas se Ele não curar, isto não significa que Ele não nos ama, isto não significa que Ele nos abandonou, isto não significa que Ele não nos ouviu, isto só significa que Ele tem propósitos específicos em cada situação. Vamos terminar? Quarta crise de Jó: crise no casamento. Imagina aí, o cara quebrou, financeiramente quebrou, já justifica uma crise conjugal, tá? Porque está provado que crise financeira afeta o relacionamento conjugal. Afeta. Mulher fica nervosa, marido estressado, tolerância diminui. É um caso. Marido fica chato, chega em casa querendo comer a parede, a mulher já está em casa querendo colocar fogo no oceano, quando se encontra só Jesus da causa, porque abala o sistema nervoso. Companhia elétrica chegou na porta para cortar a luz. Companhia de saneamento básico chegou lá e cortou a água. Busca e Apreensão mandou um recado avisando que o carro já está sendo procurado. Isso afeta, irmão. Aí os meninos morrem. Aqui agora é o cúmulo do suportável. Daí a pouco o marido aparece apodrecendo, porque Jó literalmente estava apodrecendo. Quando Jó começa a cheirar mal, começa a adoecer e não dá mais, a mulher dele chega para ele e diz assim: ainda mantens a tua integridade? Você ainda vai permanecer servindo a Deus? Você ainda vai permanecer com esperança de que as coisas vão mudar? Tradução da língua portuguesa: amaldiçoa teu Deus e morre. Texto do hebraico literal: abençoa aquele que te abençoa e morre. A expressão literal não é amaldiçoa, é bendiz, louva, se despede. A expressão hebraica é Barek Elohim Vamut, abençoa, bendiz aquele que te abençoa e se rende à morte, se entrega, não há mais esperança. E se o irmão ler o livro de Jó, vai perceber que a mulher de Jó vai embora, ela não fica. Ela não tem como suportar o sofrimento do seu marido. Era muito comum
aquele cenário, e não dá tempo de especificar alguns casos bem claros, quando a crise conjugal acontecia, o marido ficava aqui na tenda e a mulher ia para outro lugar na propriedade da família. Não era como hoje, que largou, se mandou, arrumou outro, a casa caiu, já foi, a vida que segue. Não, não, o cenário era diferente. Ela poderia sair do ambiente, permanecer na propriedade da família, mas não ficar perto. Não dá para enxergar você morrendo e continua mantendo a tua fidelidade a Deus. Ela se afasta. O casamento está em crise. E para te falar a verdade, se você olhar bem a Bíblia, a gente tem que parar com essa fantasia de que o casamento de Abraão era perfeito. Tinha um quebra-pau na vida de Abraão com Sara, irmão, que se a gente ler direitinho, é um Deus nos acuda. Lá tem um negócio meio complicado. Moisés também teve uma crise violenta. Davi, eles tinham crises. Eram homens e mulheres como nós. Eles tinham dificuldades. O casamento de Jó entra em colapso. Há uma dificuldade. E tem gente com o casamento em colapso, com a família em colapso, com o relacionamento em colapso, dando choque, se enfrentando, se confrontando, ameaçando. Lá vai agressão física, agressões verbais, rechaçamento, abusos, controles terríveis que achatam, que humilham, que ferem, que cicatrizam. Jó está numa crise, mas não é homem de Deus? Mas está recebendo uma enxurrada de ataque. E olha bem para mim, eu não sou crente suficiente para criticar a mulher de Jó. A situação dela não é boa, não. Deus não explicou nada nem para Jó, quanto mais para ela. E é tipo assim, se Deus resolveu sacudir você, dá licença que eu estou me afastando, viu, Jó? Porque eu já fui sacudido o suficiente, eu não dou conta. Ele diz, o meu hálito se tornou repugnante, nojento à minha mulher. Ela não suportava mais. Vou perguntar, não responde. Quem já enfrentou uma crise conjugal? E é um problemão, porque você ama o santo, você ama a santa, mas entrou numa crise. E a depender da personalidade do indivíduo, ele dá umas respostas salgadas, azedas, infelizes, que para curar depois é pior do que a crise. A depender da personalidade da bendita, da irmã fervorosa, crente, cheia do Espírito Santo, mas quando ela está lá dentro de casa, irmão, virada na tempestade, ela olha para você e diz assim: tem eira nem beira, não tem um cair morto. Ei, irmão, isso para um homem, tenho é nojo. Encontrei um caso um dia que o cara falou assim: não quero nem vestida de ouro. Se o senhor quiser, eu monto um quarto lá na igreja para ela ficar morando lá, porque lá em casa não faz falta. E para piorar, depois que eu tomei uns 200 cafés com ele, o cara não era evangélico, não é membro da igreja, mas aceitou sentar para me ouvir. Eu falei: vamos tomar um café? Vou não. O senhor está querendo tomar café comigo para me convencer a voltar para ela? Vou não. Seu pai, vamos voltar, vamos tomar café. Depois de uns 200 cafés, ele fez assim: tá bom, pastor, eu vou aceitar seu conselho, eu vou voltar. E voltou. Quando ele para o carro na porta da casa, a mulher faz assim: sabia que não era homem para garantir? O cara me ligou da garagem: pastor, é o seguinte,
Eu lhe disse um dia desse atrás que eu não queria nem pintada de ouro. Agora, se ela virar diamante, eu não quero para colocar na vitrine. Estou indo embora. Eu disse: não, moço, espera um pouquinho. Não. Vamos almoçar. Ele riu. Ele deu uma risada irada, irônica. O senhor me enganou no café, agora quer me chamar para almoçar. Seu pai, vamos almoçar, que é para a gente conversar. Mais 200 almoços. O cara diz assim: tá, eu vou tentar de novo. Aí eu falei: minha irmã, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, quando o cara chegar na porta, não faz aquela, que a senhora estraga meu almoço. Crise conjugal, Jó enfrentou. E eu te digo nesta noite, querendo terminar, estou me cobrando terminar. Te digo nesta noite que Deus pode entrar na tua casa. Deus pode entrar no teu quarto. Deus pode converter o coração da tua esposa a você e converter o coração do teu marido à senhora. Ele pode fazer isso. A senhora pode deitar para dormir hoje com um homem resmungando, doido para lhe ver fora, lhe excomungando, colocar diante de Deus, e na própria madrugada o Senhor aparecer a ele e ministrar e converter a natureza, inverter o quadro. Deus pode. Deus pode. Tenha fé. Provoca aí a pessoa do seu lado e diz para ele: tenha fé. Me dê mais 10 minutos e eu encerro. Diga comigo: eu vou suplantar as crises da minha vida. Crise nos relacionamentos. Quando você tem uma crise conjugal, que a mulher vira que o marido para onde você vai? Está provado que casais que se relacionam com outros casais superam as crises conjugais com mais facilidade do que aqueles que se isolam. Por quê? Porque quando o casal entra em crise, os outros casais que são do grupo do convívio chegam juntos e formam um círculo que termina dando fortalecimento. Não significa 100% que as coisas vão se resolver da forma desejada, mas a probabilidade de desencadear num divórcio é muito menor, porque outros casais formam uma estrutura. Mas no caso de Jó, os amigos vieram: Elifas, Zofar e Bildade. E depois de uns dias chega Eliú. E os amigos de Jó vêm com uma filosofia típica oriental. Para os orientais do tempo de Jó, qualquer problema será resolvido depois de 7 dias de jejum absoluto. Então eles chegam perto de Jó, e quando vem o estado de Jó, 7 dias, nem palavras, jejum de palavras. Deus vai curá-lo. Deus vai curá-lo. No 8º dia, quando amanhece, que Jó continua ficando podre, Elifas é o mais velho, chega para Jó e fala assim: Jó, vamos conversar direito? Capítulo 13. Eu tive um sonho. Eu vi um vulto atrás de mim. Eu me arrepiei inteiro. Penso ser o anjo da morte. E olha, Jó, você deve ter cometido algum pecado contra Deus. Lembra, se você de repente não adulterou, se você não se prostituiu. Aí Jó diz: rapaz, eu não fiz. Então quem sabe no teu coração você não cobiçou a virgem. Porque na cabeça de Elifas só sofre quem peca. Quando Elifas termina, vem Bildade. Aí Bildade diz assim: Jó,
para de chorar pelos teus filhos. Eles viviam fazendo festas. O juízo de Deus veio sobre eles. O Senhor os matou para que eles não blasfemassem contra Deus. Estou resumindo porque não dá tempo mergulhar no discurso. Quando Zofá termina de falar, Bildade termina de falar, vem Zofá. Aí Zofá diz assim: sabe por que você está passando isso? Que você é orgulhoso. O teu ouro subiu para a cabeça, tua riqueza te tornou arrogante, você se esqueceu do teu Deus. Por isso Deus está te punindo, para que você saiba que a tua segurança não está no teu dinheiro. Lança teu ouro na areia, lança a tua prata nas rochas, para que Deus tenha misericórdia de ti. Só acusação, só acusação. Depois chega Eliú, o mais novo. Eliú diz assim: ô Elifas, Bildade, Zofá, Jó, eu não sei se você pecou, eu não sei se você ficou orgulhoso, eu não sei se você se tornou arrogante, eu não sei se você adulterou, eu não sei se você prostituiu, eu não sei se você cobiçou, mas uma coisa eu sei: Deus sempre tem uma razão. O que você está passando, Jó, tem um propósito, não é à toa, não é por acaso. Porventura não troveja Deus com a sua nuvem? Não faz dele as nuvens relâmpagos? Não faz Deus com que o trovão seja a sua voz e as estrelas reconheçam o seu chamado? Deus tem um propósito. Na teologia de Eliú, se Jó pecou ou não pecou não é a questão. A questão é qual é o propósito de Deus na crise. Por isso que quando Deus aparece para dar uma bronca nos amigos de Jó, Deus repreende a Elifas, repreende a Bildade, repreende a Zofá, mas não repreende a Eliú. Eliú não está na lista dos que foram bronqueados por Deus. Os relacionamentos de Jó estremeceram, os amigos romperam, não há o que fazer. E presta atenção nisso, é muito ruim quando você perde amigos, é ou não é? É ou não é? Quando você contava com eles, quando você tinha neles uma rocha, um escudo, um sustento, um apoio, mas o escudo racha, a parede trinca, a coluna cai, e você se sente descoberto. E eu concluo para a gente orar. Jó teve uma crise, que eu vou chamar de crise emocional. Claramente Jó entra em depressão. Capítulo 3 ele diz assim: maldito seja o dia que eu nasci. Por que o peito da minha mãe não se secou? Por que ela não me abortou? No capítulo 21 ele diz assim: olhai para mim e tenhais medo, coloquem a mão sobre a boca, assustados. Quando eu me lembro disso, eu me perturbo, a minha alma estremece de pavor. No capítulo 7, Jó diz assim: o meu sono não vem e a minha noite se alonga, de modo que eu me movo toda a noite para lá e para cá, e quando durmo sou atacado por terrores noturnos. Ou seja, ele não dormia, e quando conseguia dormir tinha pesadelos horrendos. Claros sintomas de um homem que está deprimido, de um homem que está amargo. Por 16 vezes Jó pergunta a Deus, por 33 vezes Jó pergunta a Deus: por quê? Por que eu estou sofrendo? Porque meus filhos morreram, porque meus empregados morreram, porque a minha mulher não está perto, porque o meu status foi derribado. Por quê?
Por 16 vezes, Jó derrama diante de Deus uma enxurrada de queixas. Tem um momento que Jó chega e diz assim: se ele, Deus, fosse homem como eu e viesse a me abordar no braço, na força do braço, ele não me acertaria com os seus golpes. Jó está dizendo: Deus só me atinge porque ele é Deus e eu sou homem. Se ele fosse igual a mim, ele não conseguiria. 5 vezes Jó aparece dando crise de choro por causa dos seus filhos, por causa da sua casa, por causa da sua família. E o mais incrível é que Deus não responde nenhuma vez os queixumes de Jó. Crises. Agora fica de pé, por favor. Crise financeira, crise com a descendência, crise na saúde, crise no casamento, crise na saúde, crise emocional. Olha bem para mim, crente entra em depressão? Crente pode ter depressão? Sim ou não? De vez em quando eu encontro alguns camaradas do nosso ambiente cristão, cultos, inteligentes, que dizem que depressão é demônio, é possessão. Depressão é um estado que envolve a tua saúde física, não apenas a tua saúde emocional. Ela está relacionada ao seu estado de organismo e ao seu estado mental. Que Satanás pode se aproveitar dela para fazer um estrago? Pode. Mas não significa que é uma doença diabólica, maligna, possessão. Você tem limites. E quando a corda estica demais e você esquece dos seus limites, a corda começa a romper as suas fibras. Sua resistência vai sendo reduzida. Tem um nível de depressão que o indivíduo perde o controle das suas próprias ações, emoções e pensamentos. Enquanto a gente não aprender a tratar alguns assuntos da nossa vida humana com seriedade, leveza, dando a devida importância, enquanto a gente não parar de espiritualizar o que é humano, enquanto nós não aprendemos a cuidar uns dos outros, nós não vamos perceber quantos de nós estão sentados no moturo, coberto de cinzas, se coçando com cacos. Porque nós estamos cobertos com a mesma túnica de Bildade, de Zofá e de Elifas. Nós olhamos para as pessoas apenas religiosamente. Nós não as analisamos a partir da natureza e da semelhança de Deus que elas têm. Jó está morgado no seu monturo, sofrendo sua dor, e de repente na ponta do deserto aparece um redemoinho. Um redemoinho para Jó agora é alívio, porque ele vai lembrar da morte dos seus filhos e pode ser uma esperança. Finalmente vou morrer também, porque no estado de Jó a morte começa a ser uma esperança. Por que algumas pessoas desesperam ao nível de desejarem a morte? Porque existe um nível de angústia que a morte se torna uma esperança. Qual é a melhor forma de manter essa pessoa viva? Não é pelo medo, é mostrando para ela que existe esperança na vida. É mostrando para ela que apesar do lado escuro que ela está enxergando, existe luz na mesma sala, só falta ligar o interruptor. Porque nós queremos convencer as pessoas em depressão pelo medo. Você vai para o inferno. Se ficar assim, Deus te abandona. Estamos ajudando bastante. Está cavando o buraco e jogando para dentro. Quando o redemoinho chega perto de Jó, a voz de Deus brada e diz: levanta, Jó. Ei, Deus não manda Jó deitar. Deus não diz a Jó: morra.
Deus não diz a Jó: você falou besteira, portanto eu vim aqui lhe mostrar que você está errado. Não, não, não. A fala de Deus para Jó é: levanta. A fala de Deus para você é: levanta. 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 Cinge-te da tua força. É incrível isso, irmãos, porque Jó está fraco, apodrecido, alquebrado, amargo, afastado de todo mundo, mas Deus não aponta a sua fraqueza. Deus é incrível. Ele não diz para Jó: olha seu estado. Não, não, ele diz: cinge-te da tua força. O que Deus faz é invocar a força de Jó. Seja forte. Você está nessa situação, mas ainda há força. Cinge-te da tua força, te levanta. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder. Por que Deus está fazendo perguntas que Jó não tem resposta? Porque Deus está invocando o discernimento de Jó, a compreensão de Jó. E Deus diz assim: onde você estava quando eu lancei as colunas da terra? Não sei. Quantos são o número das estrelas? Não sei. Você sabe como eu maestro as estrelas e as disponho no céu? Não sei. Qual é a partitura da melodia que os anjos cantam diante de mim? Não sei. Então por que Deus está fazendo perguntas que Jó não tem respostas? Porque Deus está dizendo a Jó: eu não perdi o controle, eu não saí do comando. Tudo o que está acontecendo na sua vida eu sei, eu estou presente, eu estou acompanhando e eu tenho o controle da situação. E eu vim para te trazer respostas. Aí Deus deixa Jó lá sozinho e vai conversar com os amigos. Olha, já conversei com Jó está me aguardando, e eu vim aqui dizer para vocês pegarem cordeiro e irem levar a Jó, para ele oferecer sacrifício a mim, por vocês, porque a ele eu ouço. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo: Jó passou por tudo isso, mas ele continua sendo homem reto, íntegro, temente a mim e se desvia do mal. Eu reconheço a sua fidelidade. Deus está dizendo: eu reconheço a lealdade de Jó. Deus está dizendo: a autoridade espiritual de Jó permanece intacta. E é quando ele ora pelos seus amigos, vou melhorar a frase, é quando ele que está mal ora pelos seus amigos que estão bem, que Deus lhe coloca num estado melhor. Olha que contraditório. O cara está mal e Deus manda ele orar pelos que estão bem. Quando ele que está mal ora pelos que estão bem, Deus coloca ele num estado melhor. A saúde voltou, a esposa está lá, porque quando o milagre começa a acontecer, a obra é plena, perene, completa e absoluta. A esposa está lá, de algum modo ela é informada: Jó foi curado. Deus visitou teu marido. E todos que ouvem falar de Jó resolvem vir vê-lo. A Bíblia diz assim: seus irmãos, suas irmãs, seus conhecidos, todos aqueles que ouviram falar da sua história, vieram visitá-lo e lhe traziam presentes, peça de ouro, gado. Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha.
Deus abriu a porta dos presentes para Jó. Todo mundo que vinha visitar trazia um presente, trazia uma peça de ouro, trazia uma peça de prata, trazia ovelha, trazia gado, trazia camelo. E Deus começou a dobrar e a multiplicar a vida de Jó, de tal maneira que o casamento entra no estado de saúde, de cura, de restauração. A mulher gerou mais 10 filhos, as meninas as mais belas do Oriente. Eu vou declarar e profetizar em horário já ultrapassado que Deus vai entrar na tua casa. Recebe, Ele vai te dar nova chance. Deus vai gerar a segunda oportunidade e haverá restauração plena e absoluta na tua vida e na tua família. Levanta-se a mão ao céu e diga comigo: eu não permanecerei na crise. Deus já está vindo ao meu encontro.